Essa coisa é um tema interessante em história, porque a grande importância, segundo McNeill, do estudo das pandemias é a consideração de que atuam sobre a história outras forças que não são apenas as forças conhecidas e exclusivas humanas. Porque uma das coisas mais interessantes da historiografia do século XIX, ou seja, dos historiadores do século XIX, é que eles passaram a achar que você podia explicar a história humana exclusivamente a partir dos humanos. Quer dizer, tudo o que acontece entre os seres humanos tem uma explicação basicamente humana. O que o McNeill disse que, no entanto, discordou, é que não é bem assim. Existem coisas que acontecem na história e que transformam os rumos da história que não são humanas. Nesse caso, ele trata das pandemias. Ele diz que as pandemias alteram o rumo da história, os rumos da história, mas elas não são humanas. A razão delas, a origem delas, é a inserção dentro da história de criaturas invisíveis, extremamente perigosas e que sabem muito bem chegar à nossa corrente sanguínea. Elas têm algum tipo de ciência, no fundo, algum tipo de consciência. Não é propriamente uma consciência como nós a entendemos, mas por questão, talvez, nós também, por dimensões químicas ou o que quer que seja, elas conseguem alcançar os seres humanos e entrar na corrente sanguínea deles, apesar dos nossos esforços. Então é uma guerra contínua, mas isso não retira delas, segundo McNeill, o papel de seres capazes de gerar eventos históricos e não são humanos. Né? E isso é interessante, assim, porque permite um outro olhar, não só sobre a história, mas também sobre a relação que nós estabelecemos com o meio, porque nós temos muitas ilusões sobre o nosso isolamento e a nossa capacidade de controle das coisas. Mas são muitas dessas ilusões, são realmente isso, ilusões. Nós estamos muito sujeitos a eventos e acontecimentos sobre os quais nós não temos controle nenhum. E isso é que apavora mais as pessoas nos períodos de pandemia, porque elas se dão conta disso. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando você tem erupções vulcânicas, ou terremotos, ou tsunamis, ou choque eventual de asteroides e cometas. Você vê claramente a influência e a ação de forças sobre as quais você não tem qualquer tipo de controle. Mas no caso das pandemias, são criaturas vivas, assim. Os vírus são mais ou menos vivos, mais ou menos mortos. Mas eles são vivos no sentido de que eles buscam a reprodução. Se alimentam de energia de outras criaturas vivas. E, portanto, eles, quando atuam, eles são vivos. É claro que quando eles não estão fazendo isso, é como se eles fossem mortos. Eles ficam como cristais, né? Alguma coisa assim. Mas são criaturas assim interessantíssimas e tem pelo menos alguns tipos de vírus. Isso foi sendo descoberto. Então, eles atuam. O McNeill fala muito sobre os efeitos da peste negra, que foram muito profundos na história da humanidade, especialmente na história europeia, porque alterou muito a visão que as pessoas tinham sobre a realidade das coisas. Então, quando nós falamos aqui, por exemplo, das reformas religiosas, ou dos acontecimentos que tiveram lugar a partir do século XVI, a peste negra teve um efeito nisso. A peste negra, ela despertou determinadas percepções, principalmente na sociedade europeia, né? Essas questões, então, da história, nós diríamos, epidêmica, das epidemias, ela é um tema importante que agora, com essa pandemia, volta à relevância, porque as pessoas se dão conta de que isso tem realmente um impacto e uma influência sobre as coisas. Uma influência política sempre muito grande, porque como na época da peste negra, por exemplo, era comum que as pessoas responsabilizassem os judeus por isso.
né? Os culpados eram os judeus, porque os judeus... Mas não eram só os judeus responsabilizados, os padres também eram responsabilizados, porque os pecados da igreja eram muitos, como são todos os pecados humanos, e eles achavam que isso era o responsável pela peste negra. Então, há sempre uma certa insensatez nos períodos de pandemia, com o qual nós, assim, que trabalhamos com cultura, com história, temos que ter, assim, muita cautela e paciência, porque faz parte do pânico instalado e dos temores, que são característicos de uma época, não que a morte não seja algo normal, a morte é normal e inevitável. E há muitas formas de morrer, e as pessoas morrem cotidianamente, diariamente, a toda hora elas estão nascendo e morrendo. A questão é que quando você tem uma pandemia como essa, as pessoas se dão conta que, elas já sabem disso, mas elas se dão conta de que a morte é imprevisível. E por mais que você tente controlá-la, ela é incontrolável. Há um filme muito bom do Bergman sobre isso, chamado Sétimo Selo. Vocês se lembram disso? Já viram esse filme? Ingmar Bergman. Já ouviu falar de Ingmar Bergman? É um cineasta sueco, importante, do século XX. Ele tem um filme chamado O Sétimo Selo, que é sobre a peste negra, exatamente. É sobre a peste negra. E ele fala sobre isso que se tornou comum na peste negra, que foi a saída, nós diríamos, espiritual para resolver o problema das pandemias, que é a saída da contemplação, a saída da aceitação. E conta a história de um cavaleiro que está em diálogo com a morte. É um filme muito interessante para ser visto. E no final, a morte, ele joga xadrez com a morte, e a morte no final e ele no final quer enganar a morte no jogo de xadrez, e a morte diz para ele, não adianta, ninguém me engana e ninguém me escapa. Então, essas reflexões são muito importantes em tempos de pandemia, porque mostram uma realidade que é uma realidade cotidiana, que é a realidade da morte, mas a qual usualmente as pessoas não querem ver, ou não querem se dar conta dela. Isso, do ponto de vista filosófico e histórico, é muito importante. Tanto que durante a peste negra, e após ela, houve um movimento muito sério no sentido de estimular uma reflexão maior sobre a natureza da vida, sobre a natureza da existência. E era muito comum esses quadros, ou essas representações da dança da morte, vocês que são de museologia sabem disso, né? O tema medieval da dança da morte, que é muito comum nas pinturas medievais, nas iluminuras e nas ilustrações, tem muito a ver com o caráter pedagógico e moral da aceitação da morte. Hoje, aparentemente, as pessoas não estão muito dispostas a aceitar isso. Elas acham que não devem aceitar isso. Mas, felizmente ou infelizmente, a morte, na concepção daqueles que sobreviveram à peste negra, é uma realidade assim irrenunciável da condição humana, né? E a percepção disso é muito enriquecedora para o caráter e para a consciência, em grande medida porque é a percepção da morte, da sua profundidade, que nos levanta historicamente as grandes questões da existência. Sempre foi assim, né? E continua a ser assim. Por isso que esses determinados momentos históricos são relevantes para reflexões profundas sobre a vida e sobre o que somos. Nós estamos falando aqui na última aula sobre o Renascimento, né? Sobre o que isso representou em termos de transformação, em termos de mudança, uma emergência de uma perspectiva mais profunda de entendimento da relação do homem com o mundo, com seus desejos, com seus anseios. E eu falei a vocês que há aí uma cultura hedonista
no Renascimento, que lembra um pouco o hedonismo de determinados momentos de prosperidade do mundo, porque quando as sociedades são prósperas, é comum elas se esquecerem, né, dos limites da existência, como no período de prosperidade do Renascimento, ou como no período de prosperidade do Império Romano, ou na Grécia Clássica, ou no período pós-Segunda Guerra Mundial, que é o que nós vivemos e que deve estar se encerrando, que foi um longo período de prosperidade. É comum que as pessoas se esqueçam, né, de que há limites à prosperidade. Elas acreditam que a prosperidade é infinita, quando na verdade ela não é. Como nada no mundo o é. Infinito em duração, né? E essa resposta, a resposta hedonista, a resposta sensualista do Renascimento, ela tem ao lado dela uma outra resposta, que é uma resposta espiritual, que é uma resposta religiosa, que é uma resposta, nós diríamos, cautelosa, diante dos grandes entusiasmos renascentistas. Há um autor inglês, Chesterton, intelectual inglês do século XIX, que dizia que ele falava de 3 livros que vocês provavelmente conhecem. O primeiro é a Ilíada. Já ouviram falar? De Homero? A Ilíada de Homero. É um livro clássico, grego. Outro é a Odisseia, do mesmo Homero, que é também um livro clássico, fundamento da literatura e da cultura ocidental. E outro é o livro de Jó, que está em qualquer Bíblia que vocês têm na casa de vocês. E o Chesterton dizia o seguinte, ele falava da importância de 3 livros. A Ilíada, porque a vida é luta, a Odisseia, porque a vida é jornada, e o livro de Jó, porque a vida é mistério. Essa perspectiva de Chesterton é uma perspectiva que em grande medida está embasada numa visão ataráxica, a gente diria, uma visão, mais do que isso, meditativa ou contemplativa da existência. Essa perspectiva, ela não é de maneira nenhuma convergente com a perspectiva renascentista, com a qual nós estávamos aqui tratando, né? Essa perspectiva de que o homem, o ser humano, deve viver o mundo, deve aproveitar o mundo, deve se voltar para os prazeres da existência, mesmo porque brevemente morreremos. Tinha um imperador de Roma, o imperador Adriano, um dos fragmentos sobreviventes de escritos dele, ele tem um poema muito conhecido. Em torno dele, desse poema, desse fragmento de poema, Marguerite Yourcenar, que é uma escritora francesa, escreveu um livro muito bonito chamado Memórias de Adriano. É uma memória fictícia do imperador de Roma, Adriano, e a partir, em grande parte, de um fragmento, de um texto atribuído a ele, onde ele dizia assim, alma minha, terna, flutuante, vais abandonar esses espaços, vais agora para esses espaços pálidos, escuros e nus, onde terás que renunciar aos jogos de outrora, que é uma visão muito clássica da natureza da vida, e que tem a ver até com Homero também, mas em Roma era muito forte, a ideia de que quando nós deixávamos de viver, nós íamos para um lugar escuro, um lugar vazio, o mundo dos mortos, aonde não havendo corpo, não havia qualquer prazer na existência. Essa perspectiva é uma perspectiva que, portanto, valorizava enormemente a experiência e o prazer do mundo. Já que nós vamos morrer e já na velhice nós já não conseguimos aproveitar bem a vida, o melhor que podemos fazer é, de fato,
aproveitar a vida enquanto somos jovens, enquanto pudermos aproveitá-la. Essa perspectiva ela é um pouco retomada do ponto de vista moral, pela lógica e pelo pensamento renascentista, como vocês que são da área de artes sabem muito bem, quando se observa o pensamento renascentista e sua dinâmica. A redescoberta do corpo, a redescoberta das proporções do corpo, a descoberta que existia uma lógica no corpo cujo sentido era a construção da perfeição, e por aí vai. Essa perspectiva não é, em absoluto, a perspectiva que, paralelamente a essa, se desenvolve entre os séculos XIV, XV e XVI. Você tem uma outra dimensão das coisas, que é uma dimensão até crítica a isso. É daqueles que, ao contrário desses, vão dizer o seguinte: não, realmente, a vida é luta, a vida é jornada, mas a vida é mistério. A morte, ela nos sinaliza alguma coisa, um enigma, um problema, que deve nos convidar para a busca da eternidade, ou seja, para uma relativização significativa dos acontecimentos deste mundo. Então, diante daqueles que acreditavam que você tinha que se dedicar aos prazeres do mundo, havia aqueles que diziam que dedicar-se aos prazeres do mundo é dedicar-se ao sofrimento do mundo, porque tudo no mundo é transitório, tudo no mundo passa, tudo no mundo é incompleto, nada no mundo tem continuidade. Esses prazeres, eles não são fontes de alegrias, eles são sempre fontes de sofrimento. Vão dizer esses espiritualistas, né? Porque a morte, ela sinaliza, num limite extremo, a transitoriedade e a vanidade do mundo. Então, o objetivo da morte é nos fazer refletir sobre a eternidade, sobre algo que está além desse mundo. Então, vocês veem muito isso no Barroco, que é, de certa forma, a culminância disso, o tema da reflexão sobre a morte. Na pintura barroca, isso é muito importante. Vocês que trabalham com artes, né? Vocês sabem disso. A reflexão, por exemplo, os quadros de Maria Madalena com crânio, os santos com crânio, São Jerônimo com crânio. Né? Por que que esses santos, esses místicos estão sempre diante de um crânio? Porque eles estão meditando sobre a morte, ou seja, eles estão meditando sobre a eternidade, porque a resposta à morte é o inquérito sobre a eternidade. Se tudo termina, há algo, existe algo que não termina? A resposta humana sempre foi que sim, há algo que não termina, porque as pessoas percebem que há sentimentos que não terminam nunca. O amor, por exemplo, é um sentimento tão forte, ele não tem a ver com sexo, propriamente, embora as pessoas tendam a confundir, mas ele é um sentimento tão característico e tem uma profundidade tão grande que ele não termina nunca, ele continua existindo, mesmo quando o objeto do amor não existe mais. Então, existem coisas que duram. Você sabe que essa questão é uma questão filosófica importante. Na Índia, o Buda, no século VI a.C., dizia exatamente que o ser humano, a existência é transitória, essencialmente transitória, a morte é a realidade do mundo e que não há nada eterno. Aí as pessoas diziam, diferentemente dos renascentistas, se um renascentista fosse conversar com o Buda, diria, que bom, então vamos viver o prazer. Aí o Buda diria, não, porque o prazer é sofrimento. Então nós não temos que viver o prazer, temos que viver a morte. Temos que viver o fim, permanentemente. A perspectiva budista, ela é bem diferente dessa que nós estamos falando, que é a cristã, ou judaica, ou religiosa, própria do período pós-peste negra. O que vai se dizer é o seguinte, não, o que a morte nos mostra, o que a transitoriedade do mundo nos mostra, vão dizer os místicos e religiosos do século XIII, XIV, XV, é que existe algo eterno, uma fonte eterna de energia que sustenta tudo isso.
Então, em vez de nós estarmos olhando para a transitoriedade do mundo, temos que estar olhando para a eternidade que sustenta o mundo. Essa perspectiva é uma outra perspectiva, e em grande parte é ela que está por trás do movimento da reforma. No sentido de que você pode realmente construir um mundo que seja um mundo de vivências apenas materiais. Você pode acreditar que tudo que você vive nesse mundo é o sentido último da tua existência. E isso é uma coisa que está acontecendo na medida em que as mercadorias passam a ter esse papel de complementação existencial das pessoas. E vocês entendem o que eu estou dizendo quando eu coloco assim claramente que eu adquiro algum objeto qualquer que me dá prazer, esse objeto, ele se consome, e o prazer que ele me proporciona se consome também. Mas há outro objeto que eu posso adquirir, que me dá e renova o meu sentimento de prazer. E mesmo que ele se consuma, eu vou permanentemente estabelecendo a aquisição de compra de mercadorias infinitamente, a fim de que meu prazer se renove a cada mercadoria que eu compro. Assim eu compro um sapato, compro outro sapato, compro uma camisa, compro outra camisa, compro e compro e compro e compro e compro, e se não tiver dinheiro eu roubo ou colho. Mas de qualquer forma, esse processo é um processo que aparentemente não tem fim. Você pode estruturar o mundo assim. E o mundo, atualmente, ele é estruturado assim. Né? Nós vivemos assim. Nós vivemos totalmente à mercê dos nossos desejos e, principalmente, como são desejos, da manipulação dos nossos desejos. Né? Porque o desejo nos torna escravos. Isso é uma sabedoria antiga. Quanto mais desejamos, mais escravos somos deles, dos desejos. Nós não temos razão, não temos sensatez, só temos desejos. Como o consumo é baseado no desejo, estamos sempre desejando. Atados a ele, submetidos a ele. Pode-se viver a vida assim, e esse é o projeto que vai tomando corpo em algum momento no renascimento, e vai se desenvolvendo até chegar a isso que é hoje. É um mundo totalmente construído em cima dos desejos do mundo, e que acredita que o mundo é capaz de dar ao ser humano tudo aquilo que ele precisa. E mesmo que o mundo se esgote, você tem sempre outra coisa no mundo para se satisfazer. Esse tipo de pensamento, que é um pensamento muito poderoso, porque ele é fácil para o ser humano, na medida que os seres humanos são pulsão e desejo, não há nenhuma dúvida sobre isso, também, ou aparentemente é um lado poderoso da nossa consciência, ele é fácil, ele é evidentemente entendido por aqueles que o questionam como um caminho de autodestruição. Porque você reforça no ser o motor da sua existência, né? Você apenas sofre. Isso torna, assim, bastante difícil, e vai tornar cada vez mais difícil, determinadas relações ou determinadas concepções de existência que só podem ser equacionadas ou desenvolvidas em oposição a isso. Por exemplo, casamentos duradouros, relações de amor duradouras. Elas não podem sobreviver quanto mais o sofrimento, ou melhor, o desejo, for a razão da construção da existência do ser. Quer dizer, quanto mais você considera que a satisfação dos seus desejos, ou seja, a satisfação da sua relação imediata com o mundo, é o motor da sua existência, mais difícil é você estabelecer uma relação de longa duração ou de longo prazo com uma pessoa. Porque é claro que,
para isso se estabelecer, você tem que admitir a existência de algo que seja capaz de sobreviver à transitoriedade dos desejos, que seja capaz de sobreviver à gratificação material, que seja capaz de sobreviver a todos os desafios colocados pela desagregação do mundo. Se você admite que existe isso, alguma coisa maior do que isso, você pode construir uma relação com uma pessoa que transcenda isso. Transcenda, inclusive, o seu desejo por ela ou não. Físico, material. Transcenda, inclusive, as suas relações financeiras ou econômicas que você tem com essa pessoa durante um determinado momento. Então, a ideia do amor, como algo que transcende isso, ela está claramente em oposição, maior ou menor, a essa realidade que nós diríamos renascentista. Embora eu aqui esteja colocando no mesmo saco um pensamento, um fenômeno, que tem muitas variáveis e muitas dimensões. O renascimento em si, ele é tanto sensorial quanto transcendentalista. Ele é tanto centrado no desejo quanto na supressão do desejo. Mas o que o caracteriza, de alguma forma, é um encantamento muito grande pelo mundo em si, né? E pela realidade vivida através dos sentidos e do mundo sensível. É claro que você tem no Renascimento tendências herméticas, tendências filosóficas, espiritualistas fortes, nós já falamos sobre isso na última aula. Mas há nele uma ruptura com as normas, com as regras, uma inclinação à percepção do mundo que é próprio e característico e que, de alguma forma, é o que resta dele na imaginação das pessoas, né? O corpo. Se vocês observam que no Renascimento, você tem o corpo. O corpo é a chave. O corpo. O corpo. E isso, ele é em grande parte renascimento, ou pelo menos ele se entende assim, porque ele renasce algo que as pessoas daquela época achavam que era uma característica do mundo greco-romano. O culto do corpo. O culto do sensível. O culto do prazer imediato. Então, por isso até que se chama renascimento, não se chamaria de outra forma se não fosse disso, né? Você renasce, então você vê que há ali a descoberta do corpo, descoberta das formas. E nós falamos que isso tem a ver com a matemática também. Se vocês viram Leonardo da Vinci, quando Leonardo da Vinci desenha o corpo humano, e ele não desenha um corpo humano, quando ele vai fazer as proporções, vocês se lembram, vocês conhecem, as proporções do corpo humano, ele bota um ser humano com os braços abertos e as pernas juntas, e no mesmo lugar com os braços erguidos e as pernas afastadas, para inserir isso dentro de um quadrado e dentro de um círculo. E ele não bota qualquer corpo humano, ele bota o corpo de um jovem, que na opinião dele é a perfeição, né, da forma. Ele encontra a perfeição geométrica no corpo humano. E isso é uma grande transformação, porque se vocês conhecem a arte românica, por exemplo, vocês vão ver que o que importava era menos o corpo e mais o espírito, né? Eram outras coisas que tinham importância, mais do que o corpo. Não quer dizer que o corpo não fosse relevante ou importante, aquela tese clássica de que o corpo é o parque de diversão das almas. Os corpos são os parques de diversão das almas. Essa ideia, essa tese, não era, na verdade, uma tese muito aceita pela religião, porque existia claramente uma superioridade do espírito ou das coisas eternas. Isso deveria presidir, moral e eticamente, a relação que os homens têm com o mundo. Você não deveria valorizar o corpo. Você deveria valorizar o espírito, né? Porque o espírito perdura, o espírito
é alguma coisa que sobrevive à desagregação do corpo. Você pode ser amado, mesmo sendo velho, né? Mesmo sendo velho. Você não precisa ser amado só quando é jovem. Se você se concentra no corpo, quem vai gostar de um corpo velho, né? Essa questão clássica era uma questão muito importante, por isso é que o imperador Adriano fala assim, alma minha, terás que abandonar agora esse mundo de prazeres, porque você está envelhecendo, você já não consegue mais vivê-lo, você não enxerga, você não tem o prazer, você não tem os movimentos, né? Esse tipo de mentalidade, esse tipo de ideia, então, uma ideia, nós diríamos, mais espiritualista, ela é muito reafirmada ao mesmo tempo em que o renascimento se desenvolve, ao mesmo tempo que tem pessoas tão centradas no corpo, tem pessoas muito centradas no espírito, que acreditam que o caminho do ser é o espírito, né? Mais do que o corpo. Não quer dizer que o corpo não seja importante, e isso é uma coisa muito significativa dos movimentos reformadores. Não é, eles não vão dizer, aliás, como nunca se disse, né, dentro do cristianismo, mas você até tem tendências que vão acreditar que o espírito é totalmente superior ao corpo. Não, você dentro do corpo, você tem algo que tende ao espírito e tem algo que tende ao mundo. E o equilíbrio e o domínio do espírito sobre o corpo, ou o equilíbrio nas relações, é muito importante. Se lembra da Cidade de Deus, né? Do Santo Agostinho, né, Daniel? Então, esses elementos são elementos que estão presentes na Reforma. Não é à toa que Lutero é agostiniano, né? Lutero é agostiniano. Né? Você tem que... Espera um pouco, vamos parar. O movimento da Reforma... E aí eu não incorporo apenas os movimentos reformadores protestantes, mas também essa avalanche que vai tomar conta da Igreja Católica, que é a chamada Contra-Reforma, ou a Reforma Católica também. Esses dois movimentos, que se complementam historicamente, eles são movimentos de reação moral ou espiritual. O que eles vão dizer a um mundo crescentemente hedonista, a um mundo crescentemente centrado no corpo, no prazer do corpo, o que eles vão dizer, ou no prazer da comida, ou na luxúria. A questão, outro dia alguém falou assim, mas a Igreja Católica não condena o sexo, não sei o que. Eu falei, não, vamos calma nessa história. Não é o sexo que é condenado. O que se condena, o que se considera pecado, é a luxúria, é outra coisa. Né? É um exagero, um descompasso, a ideia de que o sexo é um fim em si, né? E não um meio, né? Para a satisfação humana. E esse elemento, então você tem aí pessoas que vão começar a dizer, não, esse mundo, como ele está sendo vivido, é um mundo destruidor, claro, que ele é um mundo destruidor. Porque quem consegue suportar a contínua destruição das satisfações individuais? Você vai dizer assim, nós vivemos um mundo assim, né, onde as pessoas só vivem os prazeres do mundo. Eu falei, sim, mas para suportar isso, é necessário que as pessoas se droguem, porque não há como você aguentar a contínua desagregação do mundo. As pessoas se drogam o tempo inteiro, no mundo que nós vivemos, o tempo inteiro. Porque só assim, e não estou falando de drogas ilegais, não. É claro que o tráfico internacional de drogas é um fenômeno do nosso mundo e do nosso tempo. Ele tem a ver muito com essa incapacidade das pessoas, impossibilidade, na verdade, das pessoas de viverem uma vida onde tudo se desagrega permanentemente, onde você tem que reinventar as fontes de gratificação e satisfação de forma contínua, né? Isso exige da consciência muito, porque você vive a dor continuamente da perda e a efemeridade do prazer com muita
muita tragédia. Então você tem um tráfico internacional de drogas que explica isso, né? Que confirma o que eu estou dizendo. Você precisa de drogas para poder suportar isso. Mas eu estou falando das ilegais, mas hoje você tem nas farmácias uma pleiade de drogas legais, que também são bastante eficientes. Você sabia que o Rivotril é o remédio mais vendido no Brasil? É mais vendido que a aspirina, me disseram. Nunca vi as estatísticas, mas é mais vendido que dipirona. Não sei se hein? Posso estar passando uma informação falsa, mas de qualquer forma é um dos mais vendidos e tem muito a ver com isso, com essa incompletude. Então, é possível, claro, viver assim totalmente. Agora, é doloroso. Então, o que é que vão dizer os moralistas do século XVI? Eles vão dizer o seguinte, olha, vocês podem viver assim, mas viver assim é destruidor da consciência. Tem que existir um outro caminho para o ser humano. Um caminho que leve o ser humano a encarar a transitoriedade do mundo, os prazeres que vão e se vêm, de uma forma superior, de uma forma equilibrada, né, de uma forma que eles deixem de ser um fim, passam a ser um meio para o ser, não o seu fim. Né? E esse movimento é que explica, de fato, a reforma e a contra-reforma. Eles são movimentos, assim, que têm um impacto social muito grande, um apelo muito grande, porque o espírito, para quem só vive no mundo, o espírito é uma ficção, mas o espírito tem seu efeito efetivo sobre as consciências. E a crença na sua existência e uma vida que gravita em torno disso, ela tem uma outra forma de solucionar as angústias existenciais humanas. Uma outra maneira, uma outra perspectiva. Essa perspectiva na verdade, a perspectiva que o Lutero vai defender e depois, do ponto de vista católico, Santo Inácio de Loyola também vai defender. Né? E toda a tradição espiritualista ocidental, a partir do século XVI, vai tender a gravitar em torno dessa perspectiva. Daí todos os problemas conflituosos entre as religiões, principalmente a partir do século XVII. Quer dizer, como nós podemos compatibilizar esse mundo das mercadorias, esse mundo que é um mundo onde o sensível é o mais importante, com uma existência digna do ponto de vista espiritual para o ser humano, para que o ser humano não se drogue, para que o ser humano não se torne um monstro, não se torne o lobo do homem, né? Porque, claro, quando você vive o mundo e você percebe que no mundo não existe nada que te impeça, e a ciência é muito clara nesse sentido, hein? Quando os cientistas, a partir do século XVI, vão começar a desenvolver, se lembra do Copérnico que eu falei aqui, os números, eles vão começar a se dar conta de uma coisa: nada na natureza te impede de ir além de qualquer limite moral e ético conhecido. Você pode ir. Ninguém vai te impedir. Quer dizer, se você quiser fazer experiências com seres humanos, nenhuma força te impede de fazer isso. Se você quiser conceber uma arma nuclear, nada vai te impedir de fazer. Não existe uma força na natureza que possa te impedir. Pelo contrário, parece até que a natureza conspira a favor disso. Então, o que é que pode impedir que esse processo de vivência... Porque de onde é que vem a bomba atômica? A bomba atômica é fruto da Revolução Copernicana, não há a menor dúvida, né? Da matemática e do seu desenvolvimento. Einstein, ele atribui a Einstein isso, mas Einstein apenas escreveu uma carta ao presidente dos Estados Unidos e indicou os físicos para desenvolver a bomba atômica. Ele mesmo não se envolveu com isso, porque ele sabia o que era. E quem se envolveu com isso, o Oppenheimer, que foi o pai da bomba atômica, que era um físico, sofreu horrivelmente.
Mas por que eles fizeram isso? Porque era necessário nas disputas pelas coisas do mundo. Aquilo tinha que ser feito. Alguém tinha que ganhar aquela guerra. Alguém tinha que dizer ao mundo como os seres humanos devem aproveitar os seus prazeres na existência. E não eram os japoneses, eram os americanos, e os ingleses, e os russos. Nada impede. Então, isso aí, de alguma forma, metaforiza a maneira como seres humanos, na visão, nós diríamos, espiritualista, na maneira como seres humanos se relacionam com a existência. Né? Você vai e vai e vai, e não tem limite para onde você pode ir. Nenhum limite. Nenhum limite. E essa ausência de limites, ela longe de resolver, ela aprofunda o sofrimento humano. Então, vão dizer, não, espera um pouquinho, vamos recuar. Vamos estabelecer os limites. Mas quem estabelece os limites? Os seres humanos. Nós temos que estabelecer os limites. E quais são as bases desses limites? As bases são princípios transcendentais, princípios eternos e não transitórios. Elementos que estão presentes sempre na consciência humana e que não dizem respeito ao mundo, mas que sobrevivem ao mundo. O amor, por exemplo, sem dúvida. O amor. A questão do amor é uma questão central, importantíssima na existência humana. Importantíssima, né? Na perspectiva que nós estamos tratando aqui. Porque o amor é eterno. O amor é realmente eterno. Ele não se transforma. Você lê hoje Paulo, apóstolo, quando ele fala do amor, ele escreveu isso no primeiro século da era cristã, e você entende perfeitamente o que ele está falando. O amor que você tem por uma boneca ou um carrinho de infância, ele continua por toda a existência. Mesmo que esse carrinho não exista mais, ou essa boneca. O amor que você tem por uma pessoa, um pai, uma pessoa conhecida, sobrevive mesmo depois que essa pessoa morreu. Quando você já não tem mais com ela uma relação sensível. Então o amor é um evento. Você pode dizer que o amor hoje se relativiza muito o amor, claro, porque o amor é, de certa forma, um limite. O amor estabelece um limite ao que pode ser feito. Não há a menor dúvida. Hoje se trabalha muito contra o amor em si. Mas o amor existe, e uma vez que você toca, você descobre o que é. E ele tem um poder libertador. Do que? Das coisas do mundo. Essa perspectiva, então, ela é uma perspectiva poderosa, muito forte no pensamento ocidental naquele período, e está por trás das reformas. É isso que está movendo as pessoas nas reformas religiosas. Não é outra coisa. Elas têm que encontrar algo que permita libertá-las do sofrimento do mundo, mas que, ao mesmo tempo, não as isole do mundo, mas que permita que elas lidem com o mundo, mas de uma forma superior, com limites, para que elas não se percam nessa sucessão de desagregações, prazeres e sofrimentos infinitos, que te levam às drogas, ao crime. Porque se não há limites, o que é que pode limitar o meu desejo de ter as coisas, ou de aproveitá-las? Nada. O crime é um caminho. As drogas, outro caminho. A bebida, qualquer coisa. Você destrói o ser. Destrói mesmo, em termos de consciência. Tanto é que a reforma toma a Europa com muita força. As pessoas percebem o que está acontecendo. Essas tendências, nós diríamos assim, pendulares humanas, elas são muito importantes em momentos de crise. Por isso é que, naquele evento da peste negra, eles olhavam o crânio, eles meditavam, e depois no barroco vai ser sempre assim, você olhando um crânio. O santo olhando um crânio, sempre um crânio. Eu não tenho um crânio em casa,
mas eu sempre tive vontade de ter, na verdade, porque esse é um tema barroco por excelência. O crânio. Porque o que é o crânio? O crânio é aquilo que nos iguala a todos nós temos um crânio, e depois que nós morremos e se passam alguns anos, alguém vai olhar o meu crânio, o teu, qualquer um de estar aqui, não vai identificar quem é a pessoa. Hoje você usa o DNA para isso, né? Você usa o DNA, mas naquela época, e do ponto de vista sensível, não há diferença entre crânios, né? Aquelas órbitas vazias, o nariz desaparece, né? Porque isso é cartilagem, você tem, aparece a mandíbula, né? Tudo isso. Então, que a morte é a grande realidade, a grande verdade da vida. Em suma, essas são coisas que a gente tem que entender do ponto de vista da história da filosofia, ou da história do pensamento humano, a história das ideias, para entender o que está por trás das reformas. E olha só, enquanto esse mundo construído no século XVI, que é o mundo moderno, existe, esse tema e esse conflito continua existindo. As pessoas podem tomar partidos políticos hoje, você pode tomar partidos políticos de um ou de outro lado, mas as questões que são colocadas continuam sendo as mesmas. É o mundo o objetivo das nossas ações? Ou nós devemos nos relacionar com o mundo tendo limites morais e éticos nessa relação? Ou se nós devemos conter os nossos desejos mais do que tentar realizá-los? Outro dia, vendo um filme aí, Mulher Maravilha 84, que não é de todo ruim, mas é até divertido, mas em uma hora ela fala assim, você pode ser tudo o que você quiser. Ela fala para uma pessoa lá, você pode ser tudo o que você quiser? O que isso quer dizer exatamente? Que você pode ir além de todos os limites estabelecidos da condição humana? Se for isso, é o suicídio, né? Porque o limite é parte constitutiva da condição humana. O ser humano só é humano porque tem limite, né? E a liberdade humana se realiza na percepção dos limites. Isso é a liberdade. É você poder tomar decisões, tendo em consideração os limites. Quando você não tem em consideração os limites, você é escravo dos desejos. Consequentemente, você não é livre. Então, esses elementos são elementos importantes que estão presentes no pensamento reformador, de uma forma, assim, muito intensa, né? E são questões que institucionalmente vão levar a guerras. Vão levar a guerras. As guerras religiosas do século XVII são devastadoras, porque eles não têm como... Como é que isso, que tipo de ordem política pode surgir de uma política centrada no amor? Que ordem política é essa? Qual é o papel do Estado nisso? O Estado deve permitir que as pessoas ultrapassem os limites? Essas questões continuam até hoje. Continuam até hoje. Por que as drogas são, às vezes, legalizadas e outras não são legalizadas? Né? Por que isso acontece? Acontece porque são questões de até que ponto o Estado deve permitir a ausência de limites. Quais os limites que a sociedade deve ter para balizar as ações humanas? Essas são questões que dizem respeito a esse conflito que nós diríamos entre esses hedonistas e esses espiritualistas com suas diversas variáveis e variações e graduações entre um e outro, tal como vai esse combate se desenvolver a partir do século XVI. Eu diria a vocês que esse é um dos grandes conflitos e fundos do mundo contemporâneo desde então. Desde então. E naquela época, como hoje, chegou à conclusão de que sim, você pode viver sofrendo. Pode. Pode sim. Agora, tome droga para suportar isso. Você vai viver sofrendo. Você pode, desde que você seja devidamente anestesiado para suportar isso. Aí sim, aguenta. Por isso o tráfico internacional de drogas, por isso o desenvolvimento da química
psicotrópica, e todos esses remédios que estão aí são fundamentais para o homem contemporâneo suportar a sociedade em que ele vive. Senão ele não sai de casa, ele tem pavor, não é pânico que as pessoas têm? Doença do pânico, medo. Medo de quê? Medo do mundo, que é horrível. Esse mundo que a gente vive é horrível. Ele não é um mundo bom. É um mundo onde as pessoas não têm limites. Não só eu, o próximo também não tem. Aí que está o problema, né? Que só eu não tivesse limite, o único, por exemplo, os imperadores romanos. Eles não tinham limites, mas os que estavam abaixo deles tinham. Pelo menos é assim que aparece nas crônicas romanas, né? Hoje não, ninguém tem. Então, a minha ausência de limites é uma coisa, mas a ausência de limites do próximo é outra. Eu não sei qual é. Então, isso gera uma desconfiança entre os seres humanos brutal, um terror brutal, uma incerteza absoluta em tudo. Era essa questão nos seus primórdios, contra o qual Lutero e todas essas pessoas se posicionaram, Santo Inácio, todos eles eram preocupados com isso, para poder estabelecer algum tipo de harmonia na consciência, algum tipo de harmonia, ou construir uma sociedade onde isso pudesse ser estabilizado, onde isso pudesse ser feito de uma forma sensata para a consciência.